Lutero disse, somente as Escrituras, sola as Escrituras. Resultado disto, de colocar somente as Escrituras aos olhos do povo, que hoje nós podemos contemplar: igrejismo, religiões. Com colocar como base somente as Escrituras, há um produto. O produto que nós contemplamos hoje, 500 anos depois, é igrejismo, religião. E religião só vai produzir religioso. E o religioso faz o quê? Divisão no reino de Deus. E um religioso não quer conversar com o outro porque não é da denominação dele. E o outro não quer conversar com o outro porque não é da denominação dele. Fracionou-se o reino de Deus em religiões, por apresentar o quê? As Escrituras somente. Então essa tese, somente as Escrituras, está incompleta. Nós temos que acrescentar algo e dizer como Jesus disse. Somente as Escrituras é metade do caminho. E metade de caminho com Deus é errar. É errar. Errar o alvo. A gente tem que seguir o caminho completo. Jesus não disse somente as Escrituras. Então nós temos que voltar novamente para vermos isso com clareza a Nicodemos. Nicodemos já tinha uma base, somente as Escrituras do Velho Testamento. Produto era um igrejeiro, um denominacionalista, seguia as tradições e a tradição dos anciões, que era a linha que ele seguia. Resultado, estava insatisfeito com a questão mais importante, a sua salvação. E não encontrava resposta para a sua salvação dos ensinamentos, doutrinas e dogmas que recebia da sua religião. Então ele foi conversar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu a sentença completa. Nicodemos, por esse caminho de religião, tradicionalismo, denominacionalismo, você não vai ter o seu resultado. Você não vai obter a salvação. Você vai ser um mero religioso. Um religioso a mais no espaço deste mundo. Mas se você quer a tua salvação, você tem que fazer duas coisas: a água e espírito. Nascer da água e do espírito. Aí você terá a sua salvação, Nicodemos. E nós sabemos que a água são as Escrituras. E o Espírito é o Espírito Santo. Então, se nós ficarmos somente com as Escrituras, vai dar como produto o religioso, as religiões que produzirão o religioso. O religioso, simplesmente o religioso. E a causa profunda disso é que cada entendido da religião vai pegar a Escritura, vai ver um olhar nela e vai trabalhar dentro deste olhar e daí vai dar um produto, uma religião. E ele vai justificar muitas passagens que batem com o seu olhar e aí arrumará seguidores. E esses seguidores arrumam seguidores, começam a fazer escolas, e de escolas criam-se mestres, doutores, e assim por diante. E a religião está feita. Mais uma religião no cenário do mundo. Resultado, somente as Escrituras. Vai gerar interpretações. E quantas interpretações gerarem, serão quantas religiões surgirão no cenário desse mundo. Então, somente as Escrituras produzem religiões. Então, vai produzir um núcleo, uma base de religiosos. Um não tolerará o outro, porque cada religioso fica no seu pedaço, cada um no seu quadrado.
ado, cada um no seu quadrado. E cada um segurando com unhas e dentes seu quadrado. Porque dentro do seu quadrado está inscrito as suas instituições, seus departamentos, que são mantidos pelos fiéis com dízimos e ofertas. Então eles vão, cada um, defender, arrumar doutores, mestres, vão criar essa patotinha aí para defender as suas teses. Isso derivado de um só produto, Lutero. Somente as Escrituras. Então nós temos que completar essa proposta ou proposição de Lutero. É as Escrituras somente? Não. Tem mais, tem o Espírito Santo. Aí vai se gerar a nova criatura. A nova criatura, a aspiração que a natureza aspira com gemidos inexprimíveis o seu aparecimento. E estaremos dentro da sentença de Jesus Cristo, da linha de Jesus Cristo, o Mestre. Nicodemo, se você quer ter a sua salvação, você tem que nascer da palavra e do Espírito. Duas coisas, não somente da palavra. Se você ficar em só a Escritura, você vai gerar um Nicodemos, um religioso. Você vai forjar religiões e vai pintar o cenário como vemos hoje, um cenário de religiões, denominações e tradicionalismos modernos. Aí está, somente as Escrituras. É um erro. Nós temos que acrescentar o que o mestre falou. Nicodemo, se você quer ter a vida eterna, você tem que ter a Escritura, a água e o Espírito Santo. Jesus sabia que somente o Espírito Santo vai trazer-nos o conceito de verdade, a verdade verdadeira. Pois ele é o Espírito da verdade, ele é que nos dirige em toda a verdade. São as palavras de Jesus Cristo. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. Então, aí vai aparecer a nova criatura no cenário. E essa nova criatura vai trazer a pregação de Jesus Cristo em evidência. Qual foi a pregação de Jesus Cristo? O reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo. Teremos um outro tipo de pregação, não mais igrejismo. Hoje, quando uma pessoa quer identificar a outra, ela diz de que igreja você é. A identificação identifica o tipo de cristão, as espécies de cristão. Então a pessoa vai se identificar, sou da igreja tal. E você, eu sou da outra. E você, eu sou da outra igreja. E você, eu sou da outra. Eu sou da outra. Mas agora vai aparecer a nova criatura. Aquela que vai pregar um outro discurso. Não um discurso igrejeiro. Mas vai recuperar, restaurar a pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. E o reino de Deus você não vê aqui nem ali. Uma igreja, você vê, ela está numa rua, numa vila, num município, numa cidade, num estado, num país. Porém, o reino de Deus não está nem aqui nem ali, mas está em toda parte. Está com a nova criatura. Pois o reino de Deus está dentro de você aí e de mim. Então nós vamos ver com o mundo com outro olhar, não mais o olhar igrejeiro, mas um olhar fraterno. O meu irmão cheio do Espírito Santo, lá do outro lado do mundo. Olha lá, meu irmão, ele está cheio do Espírito Santo. A identidade Espírito Santo. Aquele que nos dirige em toda a verdade. Disse Jesus Cristo. O Espírito, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não têm outro consolador.
Ele vai dirigir vocês em toda a verdade. Então o que? É verdade, que é a palavra, e o Espírito Santo. A água, que é a palavra, e o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai acabar com as interpretações humanas e vai produzir a interpretação dele. Pois os filhos de Deus são dirigidos por quem? Por igrejismos, denominacionalismos, interpretações humanas? Não. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Isso vai nos trazer uma unificação. Um filho de Deus identificará o outro a léguas. O Espírito Santo fará a diferença. Ele vai nos unificar a todos e ninguém mais será enganado e nem enganará o outro. Seremos uma família dirigida por um Espírito e dirigida pela palavra. Então não é só palavra. A palavra vai gerar interpretações, que vai gerar igrejismos, denominações, e vai produzir o religioso. No mundo, vai ser um mundo religioso, mas o Espírito Santo vai produzir a nova criatura, o Filho de Deus, o cidadão do reino de Deus. É uma boa nova, né? É uma boa nova. Então não é somente a Escritura, como diz Lutero. É como diz Jesus Cristo, você vai nascer das Escrituras e do Espírito Santo. Pois os filhos de Deus, diz Paulo, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles aprenderão o que o Espírito diz às igrejas. Mas igrejas dentro do conceito de Paulo. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Emanuel, Deus conosco, Deus habitando em nós, através da presença do seu Espírito. Pois o véu do templo foi aberto. Hoje o Santíssimo nos olha cara a cara, face a face com Deus. É uma boa nova, né? Hoje você e eu somos filhos de Deus. Agora a visão se tornou clara. Escritura e Espírito Santo, igual filhos de Deus. E filhos de Deus podem conversar face a face com o Pai. É uma boa nova. Nós somos filhos de Deus. Cristo é o primeiro. Nós somos o quê? Os adotivos. Por Cristo, nós somos filhos de Deus. É uma boa nova, não é? Então, não é só as Escrituras. Mas a Escritura mais o Espírito Santo. Aí vai gerar nova criatura. Que vai ter o Espírito Santo dentro dela. Que vai dirigi-la em toda a verdade. E os filhos de Deus são dirigidos por quem? Por igrejismo? Denominacionalismo? Não. São dirigidos pelo Espírito de Deus. Acabou o igrejismo. Agora somos uma família. Uma família. As novas criaturas. As que vivem dentro do reino de Deus, que é chegado e está próximo, está dentro de nós. É uma boa nova, né?